Ela não vai sobreviver. As palavras ecoaram pelo corredor gelado do Hospital São Rafael como uma sentença de morte. Dr. Fernando Ribeiro, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e jaleco imaculado, segurava os exames médicos com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Seus olhos, normalmente firmes e seguros após 3 décadas de medicina, agora carregavam o peso de uma derrota iminente. Ricardo Almeida, o homem mais poderoso do setor imobiliário paulistano, sentiu as pernas fraquejarem. Sua fortuna de bilhões, construída tijolo por tijolo ao longo de 25 anos, parecia insignificante diante daquelas 4 palavras. O terno Armani de R$ 3.000, que sempre o fazia sentir-se invencível nas salas de reunião, agora pesava em seus ombros como um fardo. Doutor, o senhor tem certeza? A voz de Ricardo saiu rouca, quebrando no final. Eu pago qualquer quantia. Posso trazer especialistas de qualquer lugar do mundo. De Houston, da Suíça, do Japão. Dr. Ribeiro ajustou os óculos e suspirou profundamente. Na parede atrás dele, dezenas de diplomas e certificações atestavam sua competência, mas nenhum deles oferecia esperança para o caso que tinha nas mãos. Senhor Almeida, já consultamos os melhores especialistas do país e do exterior. Os exames são conclusivos. Ele apontou para as radiografias iluminadas. Isabela tem uma síndrome neurológica extremamente rara. Em todo o mundo, existem apenas 17 casos documentados, e nenhum teve sobrevivência superior a 6 meses após o diagnóstico. Helena Almeida, esposa de Ricardo, estava sentada na cadeira de couro marrom ao lado da mesa do médico. Suas mãos, sempre impecavelmente manicuradas, tremiam enquanto segurava um lenço de seda já encharcado de lágrimas. O vestido Chanel azul marinho, escolhido cuidadosamente pela manhã para passar confiança durante a consulta médica, agora parecia uma mortalha elegante. Mas ela está tão normal, Helena murmurou, a voz embargada. Ontem mesmo ela estava brincando no jardim, rindo, pedindo para eu ler histórias para ela. Infelizmente, essa é uma característica cruel da doença, explicou o Dr. Ribeiro, sua voz carregada de compaixão profissional. Os primeiros estágios são silenciosos. Isabela pode parecer perfeitamente saudável por semanas, talvez meses, mas o processo degenerativo já começou e é irreversível com a medicina atual. Ricardo se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o piso de mármore italiano do consultório. Caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhares de pessoas seguiam suas vidas normais, inconscientes de que no 15º andar daquele hospital, o mundo de um pai estava desmoronando. Há 6 meses, ela reclamou de algumas dores de cabeça, Ricardo disse, mais para si mesmo do que para o médico. Eu achei que era só cansaço da escola. Como eu pude ser tão negligente? Senhor Almeida, não se culpe. Os primeiros sintomas são praticamente imperceptíveis. Mesmo se tivéssemos diagnosticado há 6 meses, o resultado seria o mesmo. Helena se levantou e se aproximou do marido. Pela primeira vez em anos, Ricardo viu sua esposa sem a máscara de perfeição que sempre mantinha, sem a maquiagem cuidadosamente aplicada, sem o sorriso social ensaiado, apenas uma mãe desesperada. Ricardo, e se... Helena engoliu em seco. E se levarmos ela para casa, para que passe os próximos meses em paz, cercada de amor? Não! A voz de Ricardo ecoou pelo consultório com uma força que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Não vou desistir da minha filha. Doutor, quero que ela seja internada imediatamente. Quero os melhores cuidados, os melhores equipamentos, tudo. Dr. Ribeiro hesitou. Senhor Almeida, compreendo seu desespero, mas devo ser honesto. A internação pode ser mais traumática para Isabela do que benéfica. A qualidade de vida dela... Doutor, Ricardo o interrompeu.
seus olhos escuros brilhando com uma determinação feroz. Tenho construído um império do nada. Nunca aceitei um não como resposta final. Não vou começar agora. Não quando se trata da vida da minha filha. 3 horas depois, Isabela Almeida foi internada na suíte presidencial do Hospital São Rafael. O quarto, que custava 2.000 reais por dia, mais parecia um apartamento de luxo do que um ambiente hospitalar. Havia uma cama king size para os pais, um sofá de couro italiano, televisão de 65 polegadas e uma vista espetacular da cidade. Mas nada daquele luxo importava para a garotinha de 8 anos que estava sentada na cama hospitalar, brincando com sua boneca preferida. Isabela tinha os cabelos castanhos cacheados da mãe e os olhos penetrantes do pai. Seu sorriso inocente iluminava o ambiente de uma forma que todos os equipamentos médicos caros não conseguiam fazer. "Papai, por que tenho que ficar aqui?" Isabela perguntou, inclinando a cabeça para o lado como fazia sempre que estava curiosa. Eu me sinto bem. Posso ir para casa brincar com o Thor?" Thor era seu Golden Retriever, companheiro inseparável em suas aventuras pelo jardim da mansão dos Almeida. Ricardo se aproximou da filha e segurou suas pequenas mãos. Como explicar para uma criança de 8 anos que os médicos haviam desistido dela? Como dizer que, estatisticamente, ela não veria seu próximo aniversário? "Você vai ficar aqui só por alguns dias, princesa. Os médicos querem ter certeza de que você está 100% bem." "Mas eu já estou bem, papai." Isabela riu. Um som cristalino que partiu o coração de Ricardo. "Olha, consigo até fazer uma cambalhota." Ela começou a se mover na cama, mas Helena rapidamente a segurou. "Calma, meu amor. Agora você precisa descansar." Enquanto a família Almeida tentava processar a nova realidade, nos andares inferiores do hospital, uma rotina completamente diferente se desenrolava. Carmen Santos, de 55 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 3º andar. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples e seu uniforme azul, embora limpo e bem cuidado, mostrava sinais dos 20 anos trabalhando naquele hospital. Carmen conhecia cada canto daquele prédio. Sabia qual elevador fazia mais barulho, qual banheiro tinha vazamento no inverno e, principalmente, conhecia a rotina de cada médico, cada enfermeira, cada paciente regular. Mas havia algo mais sobre Carmen que poucos sabiam. Ela carregava consigo conhecimentos que sua avó, sua bisavó e gerações de mulheres da família Santos haviam passado adiante. "Carmen, você pode limpar a suíte presidencial hoje?" A enfermeira Ana se aproximou, carregando uma prancheta cheia de papéis. "Temos um novo paciente lá, uma garotinha. A família... Bem, você sabe como são essas famílias ricas, muito exigentes." Carmen apenas assentiu e começou a se dirigir ao elevador. Não tinha preconceito contra pessoas ricas. Na verdade, havia trabalhado em muitas casas de famílias abastadas ao longo dos anos. Sabia que por trás da riqueza, as pessoas sentiam as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas perdas que qualquer outra pessoa. Quando chegou ao 15º andar, Carmen imediatamente percebeu que algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma energia pesada que ela havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos. Era a energia do desespero, do medo profundo pela vida de alguém amado. Ao entrar na suíte presidencial, Carmen se deparou com uma cena que a tocou profundamente. Uma garotinha linda, de cabelos cacheados, estava sentada na cama desenhando em um caderno. Ao seu lado, uma mulher elegante, claramente sua mãe, observava cada movimento da filha como se quisesse gravar aquele momento para sempre na memória. "Com licença," Carmen disse suavemente, batendo na porta já aberta. "Vim fazer a limpeza do quarto." Helena Almeida olhou para a faxineira com uma expressão vazia. Nos últimos dias, dezenas de pessoas haviam entrado e saído daquele quarto. Médicos, enfermeiras, técnicos, outros funcionários,
todos parte de uma máquina médica gigantesca que, ao final, havia declarado sua filha um caso perdido. Pode entrar, Helena disse, sua voz quase um sussurro. Carmen começou a organizar discretamente o ambiente, mas seus olhos experientes logo notaram detalhes que outros talvez não percebessem. A forma como a menina segurava o lápis, a leve tremura em suas mãos pequenas, a palidez quase imperceptível em sua pele. Mas havia algo mais. Carmen podia sentir a força vital da criança, algo que seus anos de experiência com ervas medicinais e medicina natural haviam ensinado a reconhecer. Como você se chama, querida? Carmen perguntou gentilmente para Isabela. Isabela Almeida. A menina respondeu com um sorriso radiante. E você? Carmen. Carmen Santos. Prazer em conhecê-la, Isabela. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Isabela olhou diretamente nos olhos de Carmen, e por alguns segundos foi como se a criança visse além das roupas simples, além da posição social, direto para a alma daquela mulher. E Carmen, por sua vez, sentiu uma conexão instantânea com aquela garotinha. Dona Carmen, a senhora tem um cheiro gostoso, Isabela disse inocentemente. Cheira como minha bisavó cheirava. Ela conhecia muitas plantas e sempre fazia chás para todo mundo. Carmen sorriu, surpresa. Sua bisavó era uma mulher sábia. Era. Mamãe sempre dizia que ela sabia curar qualquer coisa com suas plantas. Mas ela morreu quando eu era muito pequena. Helena, que havia estado perdida em seus próprios pensamentos, de repente prestou atenção na conversa. Havia algo na voz daquela faxineira, uma suavidade, uma paz que ela não sentia há dias. Isabela, não incomode a senhora, Helena disse automaticamente, mais por educação do que por real preocupação. Oh, não se preocupe, senhora, Carmen respondeu. É um prazer conversar com Isabela. Ela me lembra muito da minha própria neta. Carmen continuou sua limpeza, mas agora havia um propósito diferente em seus movimentos. Ela observava Isabela cuidadosamente, notando cada detalhe, cada sinal que seu conhecimento tradicional havia ensinado a reconhecer. E quanto mais observava, mais uma certeza crescia em seu coração. Os médicos estavam vendo apenas uma parte da condição de Isabela. Quando Ricardo voltou ao quarto, vindo de mais uma reunião frustrante com a equipe médica, encontrou sua filha rindo de algo que a faxineira havia dito. Há dias que não via Isabela realmente feliz, apenas fingindo alegria para não preocupar os pais. Papai, Isabela acenou animadamente. Esta é a Dona Carmen. Ela tem mãos mágicas, igual minha bisavó tinha. Ricardo olhou para Carmen com a expressão de um homem que havia perdido a esperança em milagres. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária do hospital, parte do sistema que havia falhado em salvar sua filha. Obrigado pelo seu trabalho, ele disse formalmente, sua atenção já voltando para os papéis médicos em suas mãos. Mas Carmen não se moveu imediatamente. Algo naquela família, naquela situação, havia tocado profundamente em seu coração. Durante 20 anos, limpando quartos de hospital, ela havia visto muita dor, muita perda, mas havia também visto milagres, pequenos milagres que aconteciam quando a medicina tradicional encontrava a sabedoria ancestral. Senhor, Carmen disse suavemente, sua voz carregada de uma autoridade tranquila que fez Ricardo levantar os olhos. Posso fazer uma pergunta sobre Isabela? Ricardo franziu o senho. Como assim? É que, bem, trabalhei muitos anos cuidando de crianças, e há algumas coisas sobre a condição de Isabela que me chamaram a atenção. O silêncio no quarto se tornou pesado. Helena parou de respirar por um momento. Ricardo, por sua vez, sentiu uma mistura de irritação e uma fagulha microscópica de esperança. Senhora, ele começou, mas Carmen o interrompeu gentilmente. Carmen Santos.
E sei que pode parecer presunção da minha parte, mas há 20 anos vejo crianças doentes neste hospital. E há 40 anos ajudo minha família e minha comunidade com remédios naturais que aprendi com minha avó. Ricardo estava prestes a dispensar a faxineira quando Isabela falou: Papai, eu sinto que a dona Carmen pode me ajudar. Não sei explicar, mas sinto. A intuição pura de uma criança de 8 anos ecoou pelo quarto luxuoso como um sino tocando na neblina da manhã. E pela primeira vez em dias, Ricardo Almeida, o homem que havia construído um império confiando em sua intuição, decidiu escutar. O que exatamente a senhora quer dizer? Ricardo perguntou, sua voz oscilando entre ceticismo e um desespero que ele tentava esconder. Ele se aproximou de Carmen, estudando seu rosto com a mesma intensidade que usava para analisar contratos milionários. Carmen respirou fundo. Sabia que estava pisando em território perigoso. Uma simples faxineira questionando diagnósticos médicos de especialistas renomados. Mas Isabela havia despertado nela algo que não conseguia ignorar. Senhor Almeida, primeiro preciso esclarecer que não sou médica. Nunca estudei em universidade, nem tenho diplomas pendurados na parede. Carmen gesticulou discretamente em direção aos certificados médicos emoldurados no corredor visível pela porta aberta. Mas cresci em uma família onde as mulheres cuidavam da saúde da comunidade há gerações. Helena se levantou da poltrona onde estava sentada. Havia algo na postura de Carmen, na forma como ela falava, que inspirava uma confiança inexplicável. Continue, por favor. Minha bisavó, Dona Benedita, era parteira e curandeira no interior de Minas Gerais. Ela dizia que as doenças falam através do corpo, mas nem sempre os médicos sabem escutar a linguagem certa. Carmen se aproximou cuidadosamente de Isabela, que havia parado de desenhar e prestava atenção na conversa. Posso? Ricardo hesitou. Parte dele, a parte racional, educada nas melhores escolas de negócios, sabia que estava prestes a dar ouvidos às superstições. Mas outra parte, a mesma intuição que o havia feito investir em projetos aparentemente impossíveis e transformá-los em sucessos bilionários, sussurrava para ele escutar. Pode. Carmen se ajoelhou ao lado da cama de Isabela, ficando na altura dos olhos da menina. Isabela, posso tocar suas mãos, querida? Pode, dona Carmen. Carmen segurou delicadamente as mãos pequenas de Isabela entre as suas. Por um momento, fechou os olhos, e Ricardo pôde ver décadas de experiência se manifestando na concentração silenciosa daquela mulher. Quando Carmen abriu os olhos novamente, havia neles uma mistura de preocupação e esperança. Isabela, você tem sentido muita sede ultimamente? Mais do que o normal. A pergunta pegou todos de surpresa. Isabela pensou por um momento. Sim, papai até brincou que eu estava bebendo mais água que o Thor. Carmen assentiu. E você tem acordado no meio da noite? Não por pesadelos, mas apenas acordando? Como a senhora sabe? Isabela perguntou, genuinamente curiosa. Helena se aproximou. Isabela, você não nos contou isso. Eu não queria preocupar vocês. Vocês já estão tão tristes. O coração de Ricardo se partiu ao ouvir a maturidade forçada na voz de sua filha de 8 anos. Carmen continuou seu exame informal. Isabela, quando você sente dor de cabeça, onde exatamente dói? Isabela apontou para uma área específica atrás da orelha direita. Carmen fez uma anotação mental. E você tem sentido um gosto estranho na boca? Como se fosse metal? Às vezes, Isabela exclamou, animada por alguém finalmente entender seus sintomas. Mamãe achava que era por causa do aparelho do dente, mas eu não tenho aparelho. Carmen se levantou lentamente, seus joelhos protestando após anos de trabalho pesado. Olhou diretamente para Ricardo e Helena com uma expressão que mesclava determinação e cautela. Senhores, preciso ser muito clara. Não posso contradizer um diagnóstico médico e não vou dar falsas esperanças. Mas ela parou, escolhendo cuidadosamente as palavras.
Os sintomas que Isabela está descrevendo não combinam exatamente com a síndrome neurológica que os médicos diagnosticaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu seu coração acelerar, uma mistura de esperança e medo de se permitir esperança. "O que a senhora está sugerindo?" Helena perguntou, sua voz trêmula. "Estou sugerindo que talvez seja a hora de ouvir Isabela com mais atenção. Na medicina natural, acreditamos que o paciente sempre sabe, no fundo, o que está acontecendo com seu próprio corpo. Neste momento, Dr. de Ribeiro entrou no quarto para a visita médica da tarde. Ao ver Carmen ainda ali, franzir o senho. Desculpem, pensei que já tivessem terminado a limpeza." "Doutor", Ricardo se levantou. "Na verdade, esta senhora estava compartilhando algumas observações interessantes sobre Isabela." "Doutor." Ribeiro olhou para Carmen com a expressão que médicos frequentemente reservam para curandeiros e terapeutas alternativos. Uma mistura de tolerância educada e ceticismo científico. "Entendo. Bem, é natural que em momentos difíceis as pessoas busquem diferentes perspectivas." Sua voz carregava uma condescendência sutil. "Mas é importante lembrarmos que medicina é uma ciência exata, baseada em evidências." Carmen não se intimidou. "Doutor, com todo respeito, não estou questionando sua competência, mas posso perguntar, vocês fizeram exames específicos para deficiências minerais no organismo de Isabela?" "Deficiências minerais?" Dr. Ribeiro pareceu genuinamente surpreso com a especificidade da pergunta. "Fizemos um hemograma completo, obviamente. E magnésio? Zinco? Especificamente? Bem, esses não são exames de rotina para a condição neurológica diagnosticada." Carmen assentiu respeitosamente. "E se eu pudesse sugerir, Isabela tem histórico familiar de problemas na tireoide." Helena arqueou as sobrancelhas. "Minha mãe teve hipertireoidismo, como você, e a senhora tomou algum medicamento específico durante a gravidez de Isabela? Algo para enjoo ou para suplementação?" Sim, tomei alguns suplementos, mas isso foi há 8 anos. Como isso poderia..." Dr. Ribeiro interrompeu. "Senhora, desculpe, mas não vejo como essas perguntas são relevantes para uma síndrome neurológica degenerativa." Foi quando Isabela falou, sua voz clara cortando a tensão no quarto. "Doutor, eu posso contar como me sinto?" Todos se voltaram para a menina. Dr. Ribeiro, apesar de sua postura cética, tinha genuína preocupação com seus pacientes. "Claro, Isabela. Como você se sente?" "Eu me sinto como se meu corpo estivesse pedindo alguma coisa que eu não sei o que é. Como quando você está com sede, mas beber água não resolve. Só que não é sede de água, é sede de alguma coisa diferente." A descrição simples e profunda de Isabela ecoou pelo quarto. Carmen sorriu gentilmente. "Isabela, essa é uma das descrições mais precisas que já ouvi de deficiência nutricional severa." "Deficiência nutricional, doutor?" Ribeiro repetiu, sua voz carregada de incredulidade. "Senhora, esta criança come na melhor escola particular de São Paulo, tem acesso aos melhores alimentos." "Doutor," Carmen interrompeu suavemente, "posso compartilhar uma história?" Ricardo, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra, fez um gesto para que ela continuasse. "Há 15 anos, uma menina de 10 anos foi trazida a este mesmo hospital. Os pais eram empresários, como vocês. A menina tinha sintomas neurológicos similares, perda de coordenação motora, dores de cabeça, fadiga extrema. Os médicos diagnosticaram uma condição degenerativa rara." Dr. Ribeiro cruzou os braços, claramente impaciente com o rumo da conversa. A família estava desesperada. Carmen continuou. "Eu limpava o quarto dela todas as noites. Uma noite, a menina me perguntou se eu sabia por que ela sentia tanto desejo de comer gelo. Gelo, especificamente." Helena perguntou, completamente absorta na história. "Gelo é um dos sinais clássicos de anemia ferropriva severa."
Sugeri aos pais que pedissem exames específicos de ferro. Os médicos relutaram. Afinal, que credibilidade tem uma faxineira? Mas os pais insistiram. E qual foi o resultado? Ricardo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. A menina tinha uma anemia tão severa que estava literalmente matando seu cérebro. 3 meses de suplementação de ferro e ela estava completamente curada. Dr. Ribeiro balançou a cabeça. Senhora, casos anedóticos não constituem evidência médica e anemia ferropriva é facilmente detectável em exames básicos. Não quando você não está procurando por ela, Carmen replicou calmamente. Não quando você já decidiu que o problema é neurológico e para de investigar outras possibilidades. O quarto ficou em silêncio por longos segundos. Isabela quebrou o silêncio com a inocência típica das crianças. Dona Carmen, eu também tenho vontade de comer gelo. Achei que fosse só porque é gostoso. Helena levou a mão à boca. Meu Deus, Isabela, você não nos contou isso também. Vocês já estavam preocupados com tantas coisas. Ricardo se virou para Dr. Ribeiro. Doutor, quanto custaria fazer os exames que a Carmen sugeriu? Senhor Almeida, não é uma questão de custo, é uma questão de protocolo médico. Não posso simplesmente... Doutor, Ricardo o interrompeu, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a tomar decisões difíceis. Minha filha está com uma sentença de morte. Se há 1% de chance de que esses exames mostrem algo diferente, eu quero que sejam feitos. Agora, Dr. Ribeiro hesitou. Podia ver a determinação nos olhos de Ricardo, a esperança desesperada nos olhos de Helena e algo mais. Podia ver que Carmen, apesar de sua posição humilde, falava com a confiança de quem realmente sabia do que estava falando. Está bem, ele disse finalmente. Vou solicitar um painel completo de minerais e vitaminas, mas mantenho minha posição sobre o diagnóstico neurológico. Obrigado, doutor, Ricardo disse. Então se virou para Carmen. E quanto à senhora? Gostaria que ficasse aqui enquanto esperamos os resultados. Carmen piscou. Surpresa. Senhor, quero que fique perto de Isabela. Se há algo que a medicina tradicional não está vendo, quero que você continue observando. Senhor Almeida, eu tenho meu trabalho, minhas responsabilidades no hospital. Eu falo com a administração. A partir de agora, sua única responsabilidade é cuidar de Isabela. Helena se aproximou de Carmen e, pela primeira vez, realmente a viu, não como uma funcionária, mas como uma mulher sábia que poderia ser a chave para salvar sua filha. Por favor, Helena disse, suas palavras carregadas de vulnerabilidade. Fique. Carmen olhou para Isabela, que sorria com uma esperança genuína nos olhos. Depois olhou para os pais, 2 dos seres humanos mais poderosos de São Paulo, agora completamente vulneráveis e dependentes da sabedoria de uma faxineira. Está bem, Carmen disse suavemente. Vou ficar. Mas enquanto a esperança começava a florescer no quarto da suíte presidencial, nos corredores do hospital, Dr. Ribeiro conversava em tons baixos com outros médicos da equipe. Fernando, você realmente vai dar ouvidos a uma faxineira? Doutor. Martínez, neurologista consultor, balançou a cabeça. Isso pode comprometer nossa credibilidade. Eu sei, mas você viu os exames. Martínez. É uma síndrome neurológica rara, sem cura conhecida, se os pais querem gastar dinheiro em exames desnecessários. E se ela estiver certa? Dr. Martinez perguntou, mais por curiosidade científica do que por real consideração. Ela não está, Dr. Ribeiro respondeu com convicção. Casos como esse são bem documentados na literatura médica. Temos certeza do diagnóstico. Mas no fundo de sua mente, uma pequena dúvida começou a germinar. Em 30 anos de medicina, Dr. Ribeiro havia aprendido que certezas absolutas eram perigosas. E havia algo na forma como Carmen havia feito suas perguntas, na especificidade de suas observações, que sugeria conhecimento real, não apenas superstição. De volta ao quarto,
Carmen havia assumido uma posição que se tornaria familiar nas próximas horas, sentada ao lado da cama de Isabela, não como uma funcionária, mas como uma avó carinhosa, observando cada detalhe, cada mudança, cada sinal que o corpo da menina pudesse estar enviando. Dona Carmen, Isabela disse, você realmente acha que vai ficar tudo bem? Carmen segurou a mão pequena de Isabela. Querida, não posso prometer que vai ficar tudo bem, mas posso prometer que não vou desistir de você e que vou usar tudo que sei para ajudar. Era uma promessa simples, honesta, sem a arrogância de garantias médicas ou a falsidade de otimismo forçado. Era a promessa de uma mulher que havia dedicado a vida a cuidar de outros e que agora via em Isabela não apenas mais uma paciente, mas uma criança que despertara nela todos os instintos maternais e toda a sabedoria ancestral de sua linhagem. E pela primeira vez em dias, Ricardo e Helena sentiram algo que haviam perdido: esperança real, baseada não em milagres impossíveis, mas na possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse ainda um caminho que não haviam explorado. 2 semanas se passaram desde que Carmen havia se tornado a cuidadora não oficial de Isabela. O quarto da suíte presidencial havia se transformado em algo único, um híbrido entre a medicina de ponta e os cuidados tradicionais. Equipamentos médicos caros dividiam o espaço com pequenos vasos de plantas que Carmen havia trazido de casa, e o aroma estéril do hospital agora se misturava com o cheiro suave de camomila e erva cidreira. Dr. Ribeiro entrou no quarto carregando uma pasta repleta de exames, sua expressão mais confusa do que confiante. Nos últimos 15 dias, havia solicitado todos os exames que Carmen sugerira, mais alguns adicionais por conta própria. O que encontrara nos resultados havia abalado suas convicções médicas. Senhor e senhora Almeida, ele começou, ajustando os óculos nervosamente. Tenho os resultados dos exames complementares. Ricardo imediatamente deixou de lado o laptop, onde revisava contratos. Helena parou de ler para Isabela. Carmen, que estava preparando um chá de ervas em uma pequena garrafa térmica, também prestou atenção. E então, doutor? Ricardo perguntou, sua voz carregada de uma tensão que havia se tornado constante. Dr. Ribeiro abriu a pasta e espalhou vários papéis sobre a mesa de apoio. Bem, os resultados são inesperados. Como assim? Helena se aproximou. Isabela tem deficiências severas de magnésio, zinco, ferro e vitamina B12. Também detectamos níveis extremamente baixos de vitamina D e uma disfunção na absorção de nutrientes que pode estar relacionada a uma condição intestinal não diagnosticada. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelo som suave da respiração de Isabela, que continuava desenhando, aparentemente alheia à gravidade da conversa. Carmen não demonstrou surpresa. E quanto aos exames neurológicos originais, doutor? Bem, Dr. Ribeiro hesitou. Solicitei uma segunda opinião de 2 neurologistas externos. Eles questionaram o diagnóstico inicial. Ricardo se levantou abruptamente. O que significa isso exatamente? Significa que é possível, apenas possível, que os sintomas neurológicos que observamos sejam consequência das deficiências nutricionais, não uma síndrome degenerativa independente. A declaração ecoou pelo quarto como um trovão distante. Helena levou as mãos ao peito, tentando controlar a respiração. Ricardo permaneceu imóvel, processando informações que poderiam mudar tudo. Doutor, Carmen disse suavemente, posso ver os níveis específicos? Dr. Ribeiro hesitou antes de entregar os papéis a Carmen. Afinal, ela era apenas uma faxineira. Mas nas últimas 2 semanas havia testemunhado conhecimentos que desafiavam sua compreensão médica formal. Carmen estudou os números com uma concentração que impressionou a todos. Isabela tem magnésio em 0,5 miligramas por decilitro? Sim, o normal seria entre 1,7 e 2,2.
E ferro sérico, 30 microgramas por decilitro. O mínimo normal para uma criança seria 50. Carmen balançou a cabeça, uma mistura de preocupação e algo que parecia esperança. Doutor, esses níveis são compatíveis com vida? Francamente, não. Deveríamos ter detectado isso muito antes. Uma criança com essas deficiências deveria estar apresentando sintomas há meses, talvez anos. E estava. Carmen disse calmamente. Vocês só não estavam procurando pelos sintomas certos. Isabela, que havia parado de desenhar para ouvir a conversa, levantou a cabeça. Isso significa que eu não vou morrer? A pergunta direta e inocente de uma criança de 8 anos partiu o coração de todos no quarto. Dr. Ribeiro se ajoelhou ao lado da cama. Isabela, significa que talvez tenhamos nos enganado sobre o que estava acontecendo com você. E se Carmen estiver certa, podemos ajudar você a ficar bem. Se eu estiver certa, Carmen corrigiu gentilmente, ainda temos um longo caminho pela frente. Essas deficiências não aparecem da noite para o dia, e corrigi-las também não será imediato. Ricardo se aproximou de Carmen. O que exatamente precisa ser feito? Primeiro, precisamos entender por que uma menina de família abastada, com acesso aos melhores alimentos, desenvolveu deficiências nutricionais tão severas. Helena se sentou na beira da cama de Isabela. Carmen, eu sempre me esforcei para dar a melhor alimentação para ela. Comida orgânica, os melhores restaurantes. Senhora Helena, não é culpa sua. Às vezes o problema não é o que a criança come, mas como o corpo dela processa o que ela come. Carmen se dirigiu ao Dr. Ribeiro. Doutor, vocês fizeram exames gastroenterológicos? Não. Não havia indicação clínica para... Agora, Carmen interrompeu educadamente. Isabela provavelmente tem uma condição que impede a absorção adequada de nutrientes. Pode ser doença celíaca, síndrome do intestino permeável ou algo similar. Doutor. Ribeiro fez anotações furiosamente. Estava começando a compreender que havia sido arrogante em descartar os conhecimentos de Carmen. E o tratamento? Ricardo perguntou. Vai ser uma combinação. Carmen explicou. Suplementação médica para corrigir as deficiências agudas, mudanças na dieta para evitar alimentos que podem estar causando inflamação intestinal e alguns remédios naturais para ajudar na absorção. Remédios naturais? Doutor. Ribeiro questionou, seu ceticismo científico ainda latente. Doutor, minha bisavó sempre dizia, a natureza criou o problema, a natureza tem a solução. Há plantas que ajudam o intestino a absorver nutrientes. Há chás que reduzem inflamação. Há técnicas antigas que funcionam. Isabela bateu palmas. Eu posso tomar os chás da Dona Carmen? Pode, sim, querida, mas só os que o doutor aprovar. Carmen disse, olhando diretamente para Dr. Ribeiro. Foi neste momento que algo extraordinário aconteceu. Dr. Ribeiro, com seus 30 anos de medicina formal, estendeu a mão para Carmen. Carmen, gostaria de trabalharmos juntos, oficialmente? Carmen olhou para a mão estendida, surpresa. Como assim, doutor? Gostaria que você fosse contratada como consultora de medicina integrativa para o caso de Isabela. Podemos combinar os melhores recursos da medicina moderna com seu conhecimento tradicional. Ricardo não hesitou. Feito. Carmen, qual seria seu salário como consultora? Carmen riu, um som genuíno e caloroso. Senhor Ricardo, eu não quero salário. Quero que Isabela fique bem. Isso é pagamento suficiente. Carmen, Helena disse, aproximando-se, você salvou nossa filha. Como podemos retribuir? Deixem-me cuidar dela. É tudo que peço. Nos dias que se seguiram, o quarto de Isabela se transformou em um laboratório único de medicina integrativa. Dr. Ribeiro administrava suplementos de ferro, magnésio e vitaminas por via intravenosa, enquanto Carmen preparava chás específicos para melhorar a absorção intestinal. Isabela, este chá é de cúrcuma com gengibre. Carmen explicava enquanto servia a bebida morna em uma xícara colorida.
e vai ajudar seu intestino a ficar mais forte. Tem gosto bom, dona Carmen. Isabela sorriu. Muito melhor que os remédios. Às vezes o que é natural é mais gentil com nosso corpo. Carmen respondeu, ajeitando as almofadas atrás de Isabela. Ricardo observava tudo de sua poltrona no canto do quarto. Nas últimas semanas, havia presenciado uma transformação que ia além da melhora física de sua filha. Havia aprendido a valorizar um tipo de conhecimento que nunca havia considerado antes. Carmen, ele disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Ricardo. Como você aprendeu tudo isso? Sobre plantas? Sobre medicina natural? Carmen sorriu, seus olhos ganhando um brilho nostálgico. Minha avó, Dona Benedita, era parteira e curandeira no interior de Minas. Quando eu era menina, passava as férias com ela. Ela me ensinava sobre cada planta, cada chá, cada sinal que o corpo manda quando está precisando de ajuda. E você nunca pensou em estudar medicina formalmente? Ah, senhor Ricardo, na minha época, meninas pobres do interior não iam para a universidade. Mas minha avó sempre dizia, Carmen, conhecimento não vem só dos livros. Vem da observação, da paciência, do amor. Ela estava certa. Helena, que havia estado ouvindo a conversa, se aproximou. Carmen, você tem filhos? Tenho 3 filhos e 6 netos, todos criados com os ensinamentos de Dona Benedita. E eles nunca ficaram doentes? Carmen riu. Claro que ficaram. Crianças ficam doentes, mas sempre soube como cuidar deles. Quando precisavam de médico, levava ao médico. Quando precisavam de chá de camomila e carinho, eu dava chá de camomila e carinho. Neste momento, a enfermeira Ana entrou no quarto carregando uma bandeja com medicamentos. Ela havia testemunhado toda a transformação dos últimos dias e estava genuinamente impressionada. Como está nossa paciente especial hoje? Ana perguntou alegremente. Muito melhor, Isabela respondeu, sentando-se na cama com uma energia que não demonstrava há semanas. Dona Ana, você sabia que plantas podem ser remédio? Sabia. Sim, Isabela. Na verdade, muitos dos remédios que usamos no hospital vêm de plantas. Os cientistas só descobrem como extrair o princípio ativo. Carmen assentiu. É verdade. A diferença é que a planta inteira às vezes funciona melhor que só o princípio ativo isolado. Dr. Ribeiro, que havia entrado logo atrás de Ana, ouviu o comentário. Carmen, posso perguntar sua opinião sobre algo? Claro, doutor. Os níveis de ferro de Isabela melhoraram 30% em uma semana. É um resultado excepcional, muito acima do que esperaríamos apenas com suplementação. E Carmen esperou, sabendo que havia algo mais. Acredita que os chás que você está dando estão potencializando a absorção dos suplementos? Carmen sorriu. Doutor, o chá de dente de leão ajuda o fígado a processar ferro. O chá de urtiga é rico em ferro natural. O gengibre melhora a circulação. Quando combinamos medicina tradicional com medicina moderna, às vezes conseguimos resultados que nenhuma das duas conseguiria sozinha. Dr. Ribeiro fez anotações cuidadosas. Carmen, gostaria de documentar tudo isso. Seu conhecimento precisa ser preservado. Doutor, conhecimento que não é compartilhado não serve para nada. Se isso pode ajudar outras crianças, eu divido tudo o que sei. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo continuava sua correria infinita. Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem saber que ali, no 15º andar daquele hospital, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Carmen, Ricardo disse, ainda olhando pela janela, tenho uma proposta para você. Diga, senhor Ricardo, quero criar um instituto, um lugar onde medicina tradicional e medicina moderna trabalhem juntas. Você toparia dirigir o departamento de medicina natural? Carmen ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Ricardo, isso é muito generoso, mas pense nas crianças que podem ser ajudadas. Pense em quantas Isabela existem por aí, recebendo diagnósticos errados porque os médicos não sabem fazer as perguntas certas. Isabela bateu palmas.
Dona Carmen, você vai poder ajudar todas as crianças do mundo. Carmen olhou para a menina, que havia se tornado como uma neta para ela. Depois, para os pais, que haviam aprendido a confiar em uma sabedoria que vinha de gerações de mulheres humildes. Está bem, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Ricardo perguntou. Quero que parte do instituto seja dedicada a ensinar medicina natural para comunidades carentes. Conhecimento não pode ser privilégio de quem tem dinheiro. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Feito. Dr. Ribeiro se aproximou. E eu gostaria de ser o primeiro médico a se associar a esse projeto. Doutor, Carmen disse, estendendo a mão, será uma honra trabalhar com o senhor. Enquanto os adultos discutiam planos para o futuro, Isabela estava desenhando em seu caderno. Quando terminou, mostrou para Carmen um desenho de duas mulheres, uma vestida de jaleco branco, outra com roupas simples, ambas de mãos dadas cuidando de uma criança. É você e o doutor cuidando de mim, Dona Carmen. Carmen sentiu lágrimas em seus olhos. É o desenho mais bonito que já vi, Isabela. Mas a jornada ainda não havia terminado. Ainda havia exames para fazer, tratamentos para ajustar e uma descoberta que mudaria não apenas a vida de Isabela, mas potencialmente a vida de milhares de outras crianças. Porque Carmen estava certa sobre uma coisa: o conhecimento que não é compartilhado não serve para nada. E o que começara como a luta desesperada de uma família para salvar sua filha, estava prestes a se tornar algo muito maior. 3 meses depois, o Hospital São Rafael testemunhava uma cena que ninguém havia imaginado possível. Isabela Almeida caminhava pelos corredores do 15º andar, não como uma paciente terminal, mas como uma menina saudável de 8 anos, visitando aqueles que haviam se tornado sua segunda família. Dona Carmen. Doutor Fernando! Isabela correu pelo corredor, seus cabelos cacheados balançando livres, sem os tubos e equipamentos que por semanas haviam sido seus companheiros constantes. Nas mãos, carregava um embrulho colorido. Carmen emergiu de um dos quartos, onde agora trabalhava como consultora oficial de medicina integrativa do hospital. Seu uniforme havia mudado, não mais o azul simples da limpeza, mas um jaleco branco com seu nome bordado. Carmen Santos, especialista em medicina natural. Mesmo assim, seu sorriso caloroso permanecia exatamente o mesmo. Isabela, minha querida. Carmen abriu os braços e a menina se jogou em um abraço caloroso. Como você está? Olha, Dona Carmen. Isabela flexionou os braços como uma pequena atleta. Mamãe disse que meus exames estão todos normais. Todos! Dr. Ribeiro se aproximou, carregando uma pasta que agora continha não apenas exames médicos tradicionais, mas também relatórios detalhados sobre os tratamentos naturais que haviam sido integrados ao protocolo médico de Isabela. Bom dia, Isabela. Carmen. Sua atitude em relação a Carmen havia se transformado completamente. Onde antes havia ceticismo, agora existia respeito genuíno e admiração. Vieram para a consulta de acompanhamento. E para trazer isto, Isabela estendeu o embrulho para Carmen. É um presente de toda a família. Carmen abriu cuidadosamente o papel colorido e encontrou uma foto emoldurada. Era uma imagem da família Almeida, Ricardo, Helena e Isabela, mas não uma foto formal como as que geralmente decoravam as casas de milionários. Era uma foto espontânea, tirada no jardim da mansão, onde todos sorriam genuinamente, com Isabela no centro, radiante de saúde. É linda, Carmen sussurrou, emocionada. Mas tem mais. Isabela virou o porta-retrato, revelando uma plaquinha dourada gravada para Carmen Santos, que nos ensinou que o maior conhecimento vem do coração. Com amor eterno, família Almeida. Lágrimas correram pelo rosto de Carmen. Isabela, Dona Carmen está chorando de felicidade? Isabela perguntou, inclinando a cabeça com a curiosidade típica das crianças. Estou sim, querida, de muita felicidade.
Dr. Ribeiro observou a cena com um sorriso. Nos últimos 3 meses, havia testemunhado não apenas a recuperação miraculosa de Isabela, mas uma transformação completa em sua própria prática médica. O caso havia sido documentado e apresentado em 3 congressos médicos internacionais, causando furor na comunidade científica. Carmen, Dr. Ribeiro disse, ontem recebi uma ligação da Universidade de São Paulo. Querem que você ministre um curso sobre medicina integrativa na Faculdade de Medicina. Carmen riu, ainda segurando o porta-retrato. Doutor, imagina eu dando aula para futuros médicos. Por que não? Isabela perguntou com a lógica simples das crianças. De você me salvou. Pode salvar outras pessoas também. Neste momento, Ricardo e Helena chegaram ao hospital. Ricardo não vinha mais como um homem desesperado buscando milagres impossíveis, mas como alguém que havia encontrado um propósito maior que seus negócios bilionários. Helena caminhava ao seu lado, transformada, onde antes havia uma socialite fragilizada pela possível perda da filha. Agora existia uma mulher forte, determinada a usar sua posição privilegiada para ajudar outras famílias. Carmen. Helena se aproximou e, surpreendentemente, abraçou a mulher que havia salvado sua filha. 3 meses antes, Helena jamais abraçaria uma funcionária do hospital. Agora, Carmen era família. E como estão os preparativos do instituto? Carmen perguntou. Ricardo sorriu, tirando o celular do bolso. Quer ver? Na tela do telefone, apareciam fotos de um prédio em construção. Era moderno, mas acolhedor. Projetado para parecer mais uma casa grande do que uma instituição médica. Instituto Benedita Santos de Medicina Integrativa. Ricardo disse orgulhosamente, nomeado em homenagem à sua bisavó. Carmen ficou sem palavras. Ricardo, Helena. Isso é o mínimo que podemos fazer, Helena interrompeu. Carmen, você não salvou apenas a vida de Isabela, você salvou nossa família. Dr. Ribeiro se aproximou. E não foi só a família de vocês. Desde que começamos a aplicar os métodos de Carmen em outros casos, tivemos resultados extraordinários. 3 crianças com diagnósticos similares ao de Isabela já foram completamente curadas. 3? Carmen perguntou, surpresa. Na verdade, 5 agora. Doutor Ribeiro corrigiu. Ontem, os pais de um menino de 6 anos insistiram em aplicar o protocolo Isabela. É assim que estamos chamando a combinação de medicina tradicional com seus métodos naturais. O menino tinha sido diagnosticado com uma condição neurológica degenerativa. Descobrimos deficiências severas de vitamina B12 e magnésio. Isabela bateu palmas. Quer dizer que o protocolo com meu nome está salvando outras crianças? Exatamente, Dr. Ribeiro confirmou. Carmen se sentou em uma das cadeiras do corredor, precisando de um momento para processar tudo. Em 3 meses, sua vida havia mudado completamente. De faxineira invisível a consultora respeitada, de uma voz ignorada a alguém cujo conhecimento estava sendo estudado em universidades. Carmen. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. Há algo mais que queremos propor. O quê? Carmen perguntou, ainda processando as emoções. Queremos documentar todo o seu conhecimento, cada receita, cada técnica, cada observação que sua família passou através das gerações. Queremos transformar isso em livros, cursos, treinamentos. Mas por quê? Helena se aproximou. Porque existem milhares de Carmen Santos pelo Brasil, pelo mundo, mulheres sábias cujo conhecimento está sendo perdido porque a sociedade não valoriza a sabedoria que não vem de universidades. Queremos criar uma rede, Ricardo continuou, um sistema onde curandeiras tradicionais trabalhem lado a lado com médicos formados, onde o conhecimento ancestral seja respeitado e preservado. Isabela se sentou no chão ao lado de Carmen, como fazia durante os longos dias de internação. Dona Carmen, lembra quando você disse que conhecimento que não é compartilhado não serve para nada? Lembro, querida. Então você tem que compartilhar, tem que ensinar todo mundo.
Carmen olhou ao redor para Dr. Ribeiro, que havia aprendido a questionar suas próprias certezas médicas, para Ricardo, que havia descoberto que existem coisas mais valiosas que dinheiro, para Helena, que havia encontrado propósito além das aparências sociais, e para Isabela, a menina cujos olhos brilhantes de saúde eram a prova viva de que milagres acontecem quando mundos diferentes se unem. Está bem, Carmen disse finalmente. Vamos fazer isso, mas quero uma condição. Qual? Ricardo perguntou. Quero que 50% dos atendimentos do Instituto sejam gratuitos para famílias carentes. Medicina integrativa não pode ser privilégio de quem tem dinheiro. Feito, Ricardo respondeu sem hesitar. E quero que criemos um programa de bolsas para treinar jovens de comunidades carentes na medicina natural. Precisamos garantir que esse conhecimento não morre com nossa geração. Também feito, Helena acrescentou. Dr. Ribeiro se aproximou. Carmen, posso fazer uma confissão? Claro, doutor. Quando conheci você, pensei que era apenas uma faxineira com ideias supersticiosas. Hoje sei que você é uma das pessoas mais sábias que já conheci. Carmen sorriu. Doutor, o senhor é um médico excelente. Só precisava aprender a escutar não apenas o que os livros diziam, mas o que os pacientes estavam tentando contar. E aprendi isso com você. Isabela se levantou e correu até a janela do corredor. Dona Carmen, vem ver! Carmen se aproximou da janela e olhou para baixo. No pátio do hospital, havia uma pequena multidão reunida. Eram famílias, pais, mães, crianças, todas carregando cartazes. Consegue ler o que está escrito? Isabela perguntou. Carmen ajustou os óculos e leu em voz alta. Obrigado, Carmen Santos. Instituto Benedita. Esperança para nossas crianças. Medicina do coração salva vidas. São todas famílias que foram ajudadas pelo protocolo Isabela nos últimos meses. Dr. Ribeiro explicou. Souberam que você estaria aqui hoje e vieram agradecer. Carmen levou a mão ao peito, completamente emocionada. Eu nunca imaginei. Dona Carmen, Isabela puxou sua mão. Você quer descer para falar com elas? Carmen olhou para a família que havia se tornado sua família, para o médico que havia se tornado seu parceiro, para a menina que havia mudado sua vida para sempre. Vamos, ela disse, determinada. 15 minutos depois, Carmen estava no pátio do hospital, cercada por dezenas de famílias. Cada uma tinha uma história, uma criança salva, um diagnóstico revertido, uma esperança renovada. Dona Carmen, uma mãe se aproximou, carregando um bebê no colo. A senhora salvou meu filho. Ele tinha apenas 6 meses quando os médicos disseram que não havia nada a fazer. Deficiência de ferro tão severa que estava causando danos cerebrais. Hoje, ele tem 1 ano e está completamente normal. Não fui eu que salvei. Carmen respondeu gentilmente. Foi o trabalho conjunto. Médicos como o doutor Ribeiro que aceitaram tentar algo diferente. Pais como vocês que não desistiram e a força das próprias crianças. Um homem se aproximou. Dona Carmen, minha filha tem 5 anos. Depois do tratamento com seus chás e os suplementos do doutor, ela voltou a falar. Havia ficado muda por meses. História após história, testemunho após testemunho. Carmen ouvia tudo com humildade, sempre desviando o crédito para o trabalho em equipe, sempre enfatizando que medicina integrativa significava exatamente isso. Integração. Isabela, que estava ao lado de Carmen durante toda a conversa, de repente levantou a mão. Pessoal, posso falar? A multidão se calou, curiosa para ouvir a menina que havia sido o primeiro caso documentado do que agora era chamado de Protocolo Isabela. Eu queria dizer uma coisa. Isabela disse com a seriedade adorável das crianças. A dona Carmen me ensinou que medicina não é só remédio, é carinho, é escutar, é não desistir, é acreditar que toda criança merece ficar bem. A multidão aplaudiu. Carmen se ajoelhou ao lado de Isabela e sussurrou. Você é uma professora sábia, Isabela. Aprendi com a melhor, Isabela sussurrou de volta.
6 meses depois, o Instituto Benedita Santos de Medicina Integrativa abriu suas portas. O prédio, moderno mas acolhedor, atendia diariamente dezenas de famílias. Metade pagante, metade gratuita, exatamente como Carmen havia insistido. Carmen caminhava pelos corredores do Instituto, não mais como uma faxineira, mas como diretora de medicina natural. Mas sua essência permanecia a mesma, humilde, carinhosa, sempre disposta a se ajoelhar na altura de uma criança assustada e explicar que tudo ficaria bem. Em sua sala, uma foto ocupava lugar de destaque na mesa. Isabela, sorrindo, em perfeita saúde, segurando um certificado. Era seu diploma de conclusão da 3ª série, o diploma que os médicos haviam dito que ela nunca viveria para receber. Dr. Ribeiro bateu na porta. Carmen, tenho novidades, boas notícias. A Universidade de Harvard quer estudar nossos métodos e a Organização Mundial da Saúde está considerando incluir medicina integrativa em suas diretrizes oficiais. Carmen sorriu. Doutor, sabe o que isso significa? Que estamos mudando a medicina mundial? Que Dona Benedita estaria orgulhosa. Carmen respondeu, tocando delicadamente uma pequena foto de sua bisavó que mantinha na mesa ao lado da foto de Isabela. O som de risadas vindas do jardim chamou a atenção de ambos. Pela janela, puderam ver Isabela brincando com outras crianças, todas pacientes do instituto, todas curadas através da combinação de medicina tradicional e conhecimento ancestral. Carmen, Dr. Ribeiro disse, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você tem algum arrependimento? Sobre como sua vida mudou? Carmen pensou por um momento, observando Isabela correr livremente pelo jardim, vendo as famílias que chegavam ao instituto carregadas de esperança, lembrando de todas as crianças que haviam sido salvas. Doutor, durante 20 anos fui invisível neste hospital. Limpava quartos, via sofrimento e muitas vezes sabia como ajudar, mas ninguém escutava. Ela pausou, um sorriso iluminando seu rosto. Hoje, quando uma criança sorri porque está curada, quando uma família recupera a esperança, quando um médico aprende que existe sabedoria além dos livros, não, doutor, não tenho nenhum arrependimento. Isabela apareceu na porta, ofegante da brincadeira. Dona Carmen, papai disse que posso ajudar no instituto nas férias, posso fazer chás com você. Claro que pode, querida. Você é minha assistente oficial. Isabela correu para abraçar Carmen. Dona Carmen, você sabe que eu te amo, né? E eu te amo também, Isabela, mais do que palavras podem dizer. Dr. Ribeiro observou a cena, emocionado. Em menos de um ano, havia testemunhado uma transformação que ia muito além da medicina. Havia visto como o amor, a humildade e a abertura para aprender podem mudar vidas, famílias, comunidades inteiras. Mas, Isabela, ele disse, posso perguntar uma coisa? Claro, Dr. Fernando. O que você quer ser quando crescer? Isabela não hesitou. Quero ser igual a Dona Carmen. Quero cuidar de crianças e fazer elas ficarem bem. Carmen segurou a mão de Isabela. Você já faz isso, querida. Você já traz alegria e esperança para todo mundo ao seu redor. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando as janelas do Instituto Benedita Santos, 3 vidas que haviam se encontrado no momento mais escuro descobriam que às vezes os milagres não vêm dos céus, mas do encontro de corações generosos dispostos a aprender uns com os outros. A menina que os médicos disseram que não sobreviveria estava viva, saudável e cheia de sonhos. A faxineira invisível havia se tornado uma ponte entre mundos, unindo ciência e sabedoria ancestral. E o médico cético havia aprendido que a medicina mais poderosa combina conhecimento científico com amor genuíno. Porque no final, como Dona Benedita sempre dizia e Carmen nunca esqueceu, o conhecimento que cura vem não apenas da cabeça, mas principalmente do coração.